Gente, ciclo PDCA, o que nós vamos falar hoje é um tema também de gestão de qualidade, tá? E nós temos algumas ferramentas de gestão de qualidade, ciclo PDCA é uma delas. Então, o que que é? Como eu falei, é uma ferramenta de gestão de qualidade, tá? A gente aprende o ciclo PDCA trabalhando sobre qualidade de processos, de produtos, e ela é utilizada para alcançar melhoria contínua nos processos. Então, é uma ferramenta onde a empresa utiliza para melhorar ali os seus processos. Para a implantação do ciclo PDCA são utilizadas 4 etapas. Então, o ciclo PDCA ele é um ciclo baseado em 4 etapas que são Plan, Do, Check, Act, que é planejar, fazer, verificar e agir. Planejar, fazer, verificar e agir, né? Que pode ter tido um ruído aí no fundo. Etapas do ciclo PDCA. Então, a primeira etapa seria a etapa do planejar. Corresponde à etapa do planejamento. O planejamento é algo que, em geral, a gente já sabe o que significa, né? São atividades esperadas para implantar. Então, planejamento seria o quê? Orçamentos, né? Onde você vai orçar ali os custos, os prazos, né? Cronograma, reuniões periódicas, definir as metas, estabelecer as estratégias. Então, onde você vai planejar o seu processo ou o seu produto. A próxima etapa é a etapa do fazer, que seria o do, né? Então, P de planejar, do de fazer, D de do, que é fazer. Então, essa etapa é o processo efetivamente de execução, então, do projeto, né? Onde a parte do ciclo do fazer entre a ação, de executar. Nessa etapa, a empresa irá colocar em prática aquilo que foi determinado no planejamento. Então, se na primeira etapa ela planeja, nessa etapa agora ela vai colocar em prática aquilo que ela colocou, então, no papel. É agora que o serviço ou o produto planejado vão ser efetivamente vistos, vai ser construído. Então, é uma etapa de construção ali desse processo. Que elementos que fazem parte, então, da etapa da execução? O cumprimento de contratos, então é nessa fase que a empresa ela vai estabelecer seus contratos e vai ter os contratos cumpridos, né? E é importante também treinar os seus colaboradores para que eles possam executar as ações, os projetos, os processos, os serviços, né? Ou fazer o produto da maneira adequada. Então, é a parte do vamos ver mesmo, do fazer. A próxima etapa é a etapa do verificar. Aqui dentro do PDCA, nós estamos falando do P, planejar, do fazer, check. Então, seria o C, né? Que seria a etapa do verificar. Corresponde à etapa do controle, onde a empresa ela vai comparar o que foi planejado com o que está sendo efetivamente cumprido. Então, a etapa de controle, onde ela vai avaliar os orçamentos, os cronogramas e vai avaliar se o que ela estabeleceu está de fato sendo cumprido. Esta etapa deve seguir concomitantemente à etapa anterior do fazer. Então, o controle, por muitos anos, foi visto como algo posterior ao fazer. E hoje nós sabemos que ele anda junto com o fazer, por quê? Porque enquanto você vai fazendo, você vai avaliando se a empresa ela está cumprindo aquilo que foi planejado, se está dentro dos prazos, se está dentro dos custos. Porque quanto antes você identificar as falhas, mais fácil vai ser você sanar essas falhas. Então, a etapa do check, que é o verificar, é uma etapa que ela é feita concomitantemente à etapa anterior, que é a etapa da execução. E aqui nós temos a etapa do agir. Caso os resultados não sejam os esperados, deve-se agir, então, para reparar os danos. Então, quando é a próxima etapa, né? PDCA. Então, P, planejar, do fazer, o check é verificar e o act é o agir. Agir como assim? Agir para corrigir os resultados que não saíram conforme a empresa planejou. Então, ela vai reparar aqui os danos, ela vai avaliar aquilo que não foi cumprido exatamente e vai corrigir. É aí que entra a melhoria dos processos. Por quê? Porque a empresa vai continuamente melhorando seus processos. O próximo processo dela vai ser melhor que o anterior. Por quê? Porque ela teve essa oportunidade de avaliar, de verificar seus erros e de corrigi-los. Então, é assim que funciona, né?
a melhoria dos processos. Então, uma coisa muito importante nessa etapa é a maturidade da empresa em avaliar seus erros e aprender com eles. Empresas que constantemente estão cometendo os mesmos erros, elas não estão aprendendo com os erros e, consequentemente, ela não vai ter melhoria, então, nos seus processos. Ela estagna e tende a derrocada, né? Então, quando a empresa ela trabalha com a melhoria de seus processos, utilizando, e aqui a gente já entra nas vantagens do ciclo PDCA, quando ela efetivamente ela cumpre a melhoria nos seus processos e coloca ferramentas para isso, como, por exemplo, o ciclo PDCA, ela consegue crescer, ela consegue se desenvolver, né? Então, ele é muito importante, justamente por esses resultados positivos que ele gera do processo de melhoria contínua. Ele é muito importante para a empresa melhorar constantemente seus processos e seus produtos. E é importante destacar que ele pode ser aplicado a produtos ou serviços e a qualquer ramo empresarial, mesmo empresas pequenas podem utilizar-se do ciclo PDCA, tá bom? Aqui eu fiz um resumo do ciclo PDCA em desenho, então coloquei aqui, né, o ciclo, coloquei aqui as 4 partes aqui do ciclo PDCA, né? Então nós temos o planejar, o fazer, o checar e o agir. Ele é um ciclo, ele não tem início e ele não tem fim, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. Esse é o ciclo PDCA.